Hoje eu vou falar sobre ansiedade. Você sabia, se a gente pegar 10 pessoas diagnosticadas com ansiedade, cada uma dessas pessoas vão manifestar a ansiedade de uma forma diferente. Isso acontece porque a ansiedade ela pode se manifestar através de diferentes sintomas. E por isso que eu vou gravar esse vídeo aqui para te explicar um pouco mais sobre quais são os tipos de ansiedade, quais são os sintomas e como é que ela acontece. Pois bem, eu sou o Levi Venceslau, eu sou psicólogo clínico e hoje o assunto é ansiedade. A ansiedade, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, mas se ela tomar conta da nossa mente, começar a atrapalhar as nossas atividades do dia a dia, a nossa atividade de vida diária, aí é um caso que a gente precisa se preocupar. Então, antes de explicar quais são os tipos de ansiedade, a gente precisa entender o que é isso, o que é a ansiedade. O conceito de ansiedade, ele pode ser definido como um sentimento de insegurança, como um sentimento de apreensão, um medo, um temor. Isso associado a uma preocupação excessiva com alguma coisa que ainda não aconteceu, um perigo futuro que a pessoa imagina que pode acontecer, que de fato pode acontecer ou não, pode fugir do controle e pode dar errado, mas a pessoa apresenta dificuldade para parar de se preocupar com esse futuro. Ela tem dificuldade para relaxar. E essas sensações, elas funcionam como um alerta que desperta o nosso cérebro diante das situações que ele interpreta como situações ameaçadoras. E como é que isso surge? Como é que isso aparece? Pois bem, quando a gente tem algum balanço emocional, um balanço químico cerebral, quando o cérebro está desregulado em suas substâncias, dentro do nosso cérebro tem algumas amígdalas, são glândulas. Não é aquela glândula da garganta, não. Os carocinhos que produzem substâncias que promovem o equilíbrio químico do nosso cérebro. São as amígdalas cerebrais. E quando a gente está diante de algum perigo, essas amígdalas, elas tendem a ficar hiperativadas e liberam essas substâncias químicas que são espalhadas por outras áreas do cérebro, se comunicando com outras partes do cérebro, desencadeando uma reação corporal do medo. E nesses transtornos, essas amígdalas ficam muito no estado de alerta e a pessoa não tem ferramentas para inibir isso. Então, muitas vezes é preciso um tratamento medicamentoso, tomar remédio, e geralmente são remédios que aumentam a serotonina no cérebro, que é a substância que possivelmente vai conseguir diminuir essa ativação da amígdala, consequentemente controlando a ansiedade. E nós temos, nós não, existem vários tipos de ansiedade. E aqui eu vou listar algumas e falar das suas características. Eu vou falar aqui de acordo com o que está descrito na última edição do DSM-5, que é o manual o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico das Patologias Mentais. Ele está em sua quinta edição. Existem outros manuais, mas esse talvez seja o mais famoso e o mais seguido e o mais buscado como orientação para tratar essas patologias. O primeiro transtorno de ansiedade, o primeiro tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada, que é eu diria que é o mais comum. Então, com algumas perguntas básicas, a gente já pode, segundo o livro, dar um diagnóstico, ou pelo menos levantar uma hipótese se a pessoa tem
esse transtorno ou não. Uma pergunta que é preciso fazer para considerar esse diagnóstico. Você se descreve como uma pessoa nervosa? Você tem estado muito preocupado ultimamente? Vive tenso, ou tem dificuldade para relaxar, para ficar tranquilo? Se a sua resposta for sim, então pode ser que você tenha um transtorno de ansiedade generalizado. Como eu falei, é o que é mais frequente e é caracterizado por esse tipo de ansiedade, preocupações excessivas e frequentes, que causam muito sofrimento ao indivíduo. E prejuízo, causa sofrimento e prejuízo no funcionamento do próprio organismo, nas relações sociais, profissionais, conjugais, e nas áreas importantes da vida da pessoa. E a duração varia, mas em média pode chegar a 6 meses de sintomas mais intensos, uma crise. A pessoa fica num estado de alerta constante e, associada a isso, pode vir uma irritabilidade constante, uma sensação de, como diz no popular, nervos à flor da pele, uma inquietação, como se o cérebro tivesse ligado no 220, tendo 1000 pensamentos ao mesmo tempo, um cansaço, exercício, cansaço excessivo, né, físico mesmo, físico e mental, os dois ao mesmo tempo. Tensão muscular, rigidez na musculatura, pessoa mais tensa, travando o dente, se pega se contraindo durante o dia, tendo dificuldade para dormir, demora a dormir, ou acorda de madrugada e fica na vigília, não consegue voltar a dormir novamente. Às vezes a pessoa dorme, mas acorda de manhã, mas já preocupado com coisas futuras que talvez não aconteçam, mas que estão lá no pensamento. A pessoa acorda no final da madrugada e não consegue mais dormir. O segundo tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade de separação. Esse é mais comum em crianças. Pode acontecer em adultos também? Sim, pode sim. Pode ter alguns adultos com esses problemas também, mas é mais raro. Ele é caracterizado pelo medo ou uma ansiedade excessiva com relação à separação por apego. Pode ser apego por uma pessoa, pode ser apego por animais, apego a lugares, apego a uma casa, a um lugar onde a pessoa morou muito tempo. Então, quando a pessoa é separada desses lugares, pessoas ou coisas a que elas são apegadas, elas podem ter dificuldades em socializar, pode ter dificuldade para interagir com outras pessoas, pode ficar apáticas, pode ficar muito triste, pode ter dificuldade de se concentrar. A depender da idade da criança, elas podem criar medos excessivos de medo do escuro, medo de monstro, medo de animal, medo de ladrão, de ter um acidente, dos pais morrerem, ou situações que para ela represente um perigo iminente. As pessoas com esse quadro, eles acabam limitando suas atividades quando estão longe do ambiente seguro de casa ou da figura de apego, ou seja, do ambiente ou da pessoa ou da coisa que lhes dá segurança e familiaridade. Tem criança que passa a não mais realizar as tarefas básicas, não quer mais a escola, não faz mais a tarefa. Quando é um adulto, não quer mais no supermercado, não quer estar onde vai ter pessoas, onde vai exigir uma interação social. Um outro tipo de ansiedade é o que chamamos de mutismo seletivo. Pois bem, isso também é mais comum em criança. E quando essa criança se encontra com outras pessoas nas interações sociais, quem apresenta essas características, esse mutismo seletivo, elas não conseguem conversar, não conseguem responder a um diálogo, não conseguem iniciar uma conversa, e esse quadro pode também persistir na vida adulta, né? Se a pessoa apresenta sintomas quando criança,
pode seguir na vida adulta. E as situações de relacionamento interpessoal e as relações interpessoais, e as relações interpessoais ficam marcadas por essa sensação de ansiedade. E isso prejudica a vida social da pessoa. Pode afetar o desempenho na escola, o desempenho no trabalho, desenvolver dificuldade na fala, na comunicação. Comunicação é fundamental para uma boa relação social. É observável também crianças que são diagnosticadas com esse sintoma, elas passam a se comunicar com outras formas, a se comunicar de outras formas que não exclusivamente a verbal, né? O gestual passa a ser uma ferramenta de interação e comunicação. Outro tipo de ansiedade é a fobia específica. E, pois bem, o que é isso, né? E como é que acontece? Algumas pessoas, elas podem experimentar um medo incontrolável e absurdo de, por exemplo, elevador, medo de avião, medo de cobra, medo de barata, medo de sapo, medo de rã, medo de insetos. Eu tenho certeza que alguns desses medos você já manifestou ou já sentiu. Então, esse medo, que a gente chama de fobia, é um tipo de transtorno de ansiedade. É uma sensação de medo excessivo em situações bem específicas. Ou seja, é um medo desproporcional ao fator que está desencadeando aquilo. É um medo irracional, porque para quem está de fora não vê assim um perigo real e iminente de acontecer uma tragédia com aquela pessoa, por causa, porque ela está mediante esse gatilho que disparou nela todas essas sensações. E é uma condição que persiste. É persistente e passa a aparecer antes mesmo da pessoa se colocar naquela situação. Só de imaginar que aquilo pode acontecer, os sintomas já sujeitos a aparecer. Tem pessoas que têm medo de elevador e nunca entraram no elevador, porque tem claustrofobia, medo de altura, entrar naquela cápsula, ficar fechado e subir. E aí o que acontece? Só de imaginar que vai ter que entrar num prédio de muitos andares, que vai cansar de subir escada, vai chegar lá em cima esgotado, não vai ter coragem de entrar no elevador. Só de imaginar tudo isso, a pessoa às vezes desiste de fazer aquela atividade e de cumprir determinada tarefa que exigiria dela esse movimento. Tem gente que tem medo de avião e nunca nem andou de avião, nunca entrou em um, mas só de pensar entrar já manifesta os sintomas de medo. Então, por conta do medo excessivo, as situações muitas vezes não vividas e nem experimentadas continuam sendo evitadas. Quando é inevitável passar por aquilo e ter que fazer determinada atividade, é muito sofrimento para a pessoa, é muito dispendioso, muito desgastante. Ela vai a muito custo. Faz, mas às vezes desmaia de tanta ansiedade, apaga, a resposta de medo, de ansiedade, de estresse começa a se repetir e a ser automática, automatizada pelo cérebro. Pelo cérebro é ótimo. Ser automatizado pelo cérebro. Ela se repete toda vez que o paciente não consegue evitar de se deparar com essa situação. Então, uma pessoa que tem um medo não patológico, consegue lidar de uma forma razoável e de uma forma melhor, com certo desconforto, mas faz as coisas que tem que fazer. Entra no elevador, toma uma injeção, se submete a uma cirurgia, anda de avião, desconfortável, mas faz. Bom, seguindo. Um outro tipo de ansiedade é a chamada ansiedade social ou fobia social. Pois bem, é um bocado de ansiedade, tem vários tipos. Mas ressaltando que é segundo o livro, o DSM-5, né? Que a cada edição ele aumenta de tamanho e, os transtornos aumentaram, as doenças psíquicas aumentaram. Não, elas apenas estão sendo rotuladas, diagnosticadas e incluídas no livro lá de patologias. É obrigado a gente ir lá conferir sintoma, ver qual é a causa e qual é o remédio e aplicar isso? Não, não é obrigado.
mas é um manual de referência que muitos médicos, psiquiatras, psicólogos que lidam com doença mental usam como referência. Então, vamos lá. Fobia social. O que é isso? Uma pergunta básica e já dá para a pessoa fazer uma hipótese, levantar alguma hipótese. Por exemplo, quando você está num lugar público, você se sente incomodado com olhares, incomodado com a sensação de estar sendo observado, ou com a sensação de alguém estar te julgando, ou prestando atenção no que você está fazendo, ou te recriminando. Essa sensação, já sentiu isso alguma vez? Esse tipo de sentimento tem te inibido a falar na frente das pessoas, a comer na frente das pessoas, a fazer alguma atividade social onde você se exponha. Não necessariamente as pessoas vão estar te olhando e te observando, mas que você deixe de fazer essas coisas porque acredita que está tendo essa exposição e isso está te incomodando. Já te aconteceu alguma vez isso? Se você respondeu sim, pode ser enquadrado na fobia social. Esse é o nome dado a esse medo, essa ansiedade que exagerada, desproporcional, que dispara quando a pessoa acredita que está sendo exposta à observação alheia, a uma avaliação alheia no ambiente social, no ambiente de socialização. E o que é que acontece? A pessoa vai ficando mais reclusa. Só a ideia de ser confrontada e de ser julgada ou observada, só pensar que a pessoa pode passar por isso já desencadeia com antecedência os sintomas. Antes de acontecer, a pessoa já está pensando e já começa a ter medo de reagir de uma forma humilhante, embaraçosa e ficar sem jeito nesses ambientes. Nos casos mais graves, as fobias sociais vêm acompanhadas da pela autoestima, vem acompanhada de um medo muito grande de crítica, de julgamento, né? De se submeter à aprovação de outras pessoas. Não só pessoas estranhas, mas até pessoas próximas do convívio. Pai, mãe, irmão, professor, amigos. E não é só desconforto em falar em público, não. É desconforto em se expor a qualquer situação social constrange a pessoa. Outro tipo de transtorno de ansiedade, que também é bem comum, é o transtorno do pânico. Aposto que você também já ouviu falar dele. Do que ele se trata e como se dá. Um ataque súbito de taquicardia, colação, é demais. Um medo, o coração acelerado, uma sensação de uma crise forte. Coração acelerado, nervosismo, sudorese. É, uma, a pessoa parece que vai ficar doido, ou que vai morrer naquele momento, vai cair prostrado e nada pode salvar. E às vezes não tem um motivo aparente não para desencadear isso. Do nada a pessoa pode começar a sentir esses sintomas. Dormindo, acorda com o coração acelerado e sentindo todos esses sintomas, tomando um banho às vezes, caminhando na rua, às vezes dirigindo, no shopping, do nada começa a sentir essas coisas. Então, a síndrome do pânico é caracterizada pela ocorrência repentina e inesperada dessas crises e desses sintomas que eu descrevi. Crise de ansiedade aguda, que são acompanhadas de um sofrimento muito intenso, um desespero muito grande, associado a sintomas físicos, né? E físicos e emocionais. E aí, essa crise de desconforto intenso, ela tem pico em poucos minutos. Segundo consta, segundo consta nos relatórios e nos estudos, nas observações que são feitas ao longo do tempo, ela pode ter duração de 15 minutos, 20 até 30 minutos, tendo o seu ápice e voltando o sujeito à sua normalidade. E quando o sujeito volta à normalidade, está no período ali refratário, o coração já desacelerou, já não está mais com medo, já se ambientou, já se localizou. Pode acontecer uma sensação de estranhamento
a própria pessoa fica, pô, não era para tanto. O que que aconteceu? Cadê aquela fúria, aquele medo, aquele perigo? Não está mais aqui. Para onde foi? Aliás, de onde veio? Então é isso. Os sintomas físicos mais comuns é ataque cardíaco, a falta de ar, a sudorese, suor em excesso, tremedeira, tremores, a pessoa não se aguenta em pé, a musculatura trava, parece que o pulmão diminuiu, encolheu e você não consegue colocar ar para dentro. Tem dor no peito, dá enjoo, tontura, calafrio, formigamento nos membros, sensação de que está no lugar errado, que ali não é um ambiente para você. Pronto, para resumir, uma sensação de total perda de controle e que vai morrer naquele instante. Apesar de ser uma crise mais curta e mais pontual, esses ataques eles começam a se repetir para quem de fato tem a síndrome do pânico, começa a se repetir sem ter um gatilho específico também. Às vezes, aleatoriamente, numa situação rotineira da vida, pode começar a ter uma crise de pânico. E o que acontece? Isso vai deixando a pessoa com receio de fazer as atividades que precisa. Começa a ter medo de ter a crise de pânico e evitar os possíveis lugares onde ele jamais gostaria de se encontrar nessa situação. Seja dirigindo, pegando um ônibus, no shopping, no salão, em algum lugar, na igreja. E se acontecer lá? O que é que eu vou fazer? Eu vou ter alguém comigo? Quem é que vai me socorrer? O que é que eu faço? Eu choro, eu grito? E se eu morrer? Tem que ter alguém para me assistir, se eu desmaiar. Então, a pessoa passa a ter medo, e aí, mais uma vez, o que acontece? Isolamento social, reclusão, e aí a gente caminha para outro quadro de ansiedade, também com características definidas lá no DSM-5, que é a agorafobia. Do que se trata e como acontece? Com uma pergunta simples, a pessoa pode, quer dizer, o profissional com uma pergunta simples, pode já levantar alguma hipótese de que o que aquela pessoa está sentindo pode ser um sintoma de agorafobia. Por exemplo, a pergunta que deve ser feita é: você já faltou alguma atividade, algum compromisso importante para você porque você teve medo de estar num ambiente muito aberto, num espaço com muita gente, como, por exemplo, teatro, um estádio, rua, igreja? Se a resposta for sim, então pode ser que você seja enquadrado na agorafobia. E o que é isso, de fato? Isso é quando a pessoa tem um medo, uma ansiedade de só de pensar que vai estar em espaços que ele não acha seguro. A pessoa que tem agorafobia, ela tem medo de sair da sua zona de conforto, de um lugar que ela configura, que ela considera seguro, geralmente é a casa da pessoa, o quarto, por exemplo. A pessoa tem medo de ir para o cinema, por exemplo, porque começa a imaginar como é que vai sair de lá se precisar correr de uma forma urgente, né? Um lugar que é difícil de escapar, se tem porta de emergência, se tem escada, se é larga, se dá para sair um grande fluxo de pessoas, se dá para ela chegar na rua rápido. Então, só de cogitar que vai estar num ambiente fechado, onde ela não possa ter ajuda caso passe mal, e onde ela não possa fugir com rapidez para voltar para o seu ambiente de segurança, então, essa insegurança fica uma coisa descomunal, desproporcional ao perigo do que realmente aquela situação poderia afetar a vida dela ou, de fato, acontecer alguma coisa ruim. As pessoas com esse quadro sentem medo de ser atacado também, no meio da rua, ou medo de não conseguir sair de um lugar onde estão, no meio do supermercado, no meio de um shopping, ter uma crise, travar, não poder correr, não poder chegar na escada de emergência. Então, mais uma vez, passa a evitar lugares, coisas, pessoas e ambientes onde ele supostamente ficaria preso. Ou então só sai de casa com alguma pessoa que se sinta seguro, confortável, uma pessoa de confiança. Ainda tem mais, há muita ansiedade. Eu tenho outro tipo que chama, que é a ansiedade induzida por uso de substância. Medicamento, drogas, listas e listas, álcool, tabaco, maconha, cocaína, heroína. Quando a pessoa coloca no corpo esse tipo de substância,
substâncias, ela pode desencadear uma crise de ansiedade, ou durante o efeito e durante o uso, ou até uma crise retardatária mais para frente. Não necessariamente drogas, não. O excesso de cafeína, por exemplo, essas cápsulas de café muito forte, esses energéticos que têm altas doses de cafeína, pode desencadear crise de ansiedade, sim. Bebida alcoólica, e de igual forma vão ter as suas atividades diárias prejudicadas, com preocupação excessiva, por conta dos ataques de pânico, se priva da vida social e tem medo de ter crise, medo de viver, sair de casa, de interagir. E um outro tipo de tipo de ansiedade, que também está classificado lá, é o transtorno devido a outra condição, a uma condição médica pré-existente. Ansiedade por comorbidade. A pessoa já tem outras patologias, já se trata de outras doenças, e aí começa a desenvolver sintomas de ansiedade, decorrentes daquele quadro de medo, de insegurança, de incerteza, de falta de clareza no futuro, de medo de morrer, de medo de não voltar à sua plena saúde, à sua atividade. E isso também compromete o funcionamento desta pessoa. Bom, eu fiz o meu melhor, coloquei aqui tudo que eu li, pesquisei e observei a respeito de ansiedade. Então, apesar de ser muito parecidos, são vários tipos e vários conjuntos de sinais e sintomas para a pessoa se enquadrar ou ser enquadrada dentro de alguma dessas definições. Isso é o que dá o norte a profissionais de saúde, psiquiatras, psicólogos e terapeutas, a ver por onde é necessário caminhar e o que fazer para aliviar a dor desses pacientes, desses pacientes, para melhorar, dar uma melhor qualidade de vida a essas pessoas, seja com terapia, seja com medicamento e às vezes é necessário as duas coisas: terapia, medicamento, tempo. Às vezes a situação é crônica, vai durar mais tempo o tratamento, mas infelizmente às vezes para a vida toda. Mas existe um caminho para deixar a pessoa funcional e reequilibrar o organismo e a pessoa voltar até a autonomia e a se sentir bem, confortável. Então é isso. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, escreve aí embaixo que eu retorno para responder. Por hoje ficamos por aqui. Curte aí o vídeo, manda para os ansiosos que você conhece.